Como fazer a introdução? Como começar a redação do concurso público vestibular ou Enem? É isso que eu vou te ensinar agora. Vou mostrar uma técnica rápida e eficaz. Fique comigo, começa agora. Vamos direto aqui para a nossa tela, beleza? Olha só, sem enrolação, o que você vai aprender neste vídeo para poupar o seu tempo? 3 passos para montar uma introdução nota máxima. E o melhor, eu farei uma introdução agora usando este modelo. Farei contigo, beleza? Poupando o seu tempo, vamos direto para este passo a passo, beleza? O que precisa ter na introdução? Então essa é a primeira coisa, a primeira pergunta que vem à tona. O que precisa ter na introdução do seu texto? A introdução é o primeiro parágrafo. Ele precisa ter uma apresentação, uma abordagem ao tema. O examinador e também qualquer leitor que pegar o seu texto, ele precisa entender sobre qual é a proposta abordada. Então, primeiro passo, precisa ter uma abordagem ao tema, que é a proposta lá que você encontrará no caderno de prova, beleza? Outra coisa que precisa ter no seu texto é a tese. Na sua parte introdutória, precisa ter também a sua tese. Em seguida, você precisa antecipar os argumentos que serão trabalhados. Então, a gente vai fazer a redação em 3 frases, a nossa introdução em 3 frases simples, diretas e muito tranquilas. Então, vamos lá. Olha só, eu vou trazer aqui na prática uma introdução que a gente vai montar agora, beleza? Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, dê essa moral aí, beleza? Olha aqui, ó, @gramaticaflix, dê essa moral rapidinho, beleza? Vamos com tudo? Então, olha só. Essa redação aqui foi tema em 2010 no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e falava o seguinte, ó, aqui temos a proposta da redação, beleza? A gente vai montar uma introdução com base nessa proposta. A proposta era a seguinte: as comunicações digitais aproximam ou afastam as pessoas, beleza? As comunicações digitais aproximam ou afastam? E aí, olhe para mim, você precisa entender que quando você estiver diante de um tema desse, aproxima ou afasta, é uma pergunta, precisa responder. E neste tema, nesta proposta, há 3 possibilidades de abordagem. Você pode defender que aproxima, você pode defender que afasta, ou você pode se posicionar ali no meio termo, dizendo que aproxima por um lado e afasta por outro, beleza? Mas você precisará desenvolver essa argumentação, tranquilo? Então, dito isto, o que a gente faz agora? Eu vou iniciar com uma alusão histórica. O que é uma alusão histórica? É uma forma de trazer, de demonstrar logo no início da sua redação um conhecimento técnico sobre o tema, beleza? Então o tema aqui, como a gente acabou de ver, fala sobre comunicações digitais. Eu vou trazer uma alusão histórica falando da terceira revolução industrial, como vimos aqui na imagem, foi a evolução, aquela revolução industrial que trouxe o avanço das tecnologias. E comunicações digitais pertencem a esse ambiente, a esse campo da tecnologia, beleza? Então, a alusão histórica precisa ser pertinente ao seu tema para que você não cometa fuga ao tema, beleza? Então, como é que ficaria? Vamos analisar. Olha só que interessante. A primeira frase, o que precisa ter? A gente vai fazer a redação em 3 frases, beleza? Então, a primeira frase, você precisa ter aqui uma abordagem ao tema. Então, a primeira frase é isso. O tema é comunicação digital aproxima ou afasta as pessoas, beleza? Então, numa primeira frase, nesse nosso esquema de 3 frases, eu preciso trazer a temática para o meu texto, beleza? Então, como eu faço isso? Olha só. Eu disse que faria uma alusão histórica, maravilha? E disse que essa alusão histórica seria referente à terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Olha como ficou. Desde a terceira revolução industrial, então isso aqui já traz conhecimento para o seu texto, nota-se o avanço exponencial das comunicações digitais, que se tornaram ferramentas indispensáveis no mundo globalizado. Então perceba que nessa estratégia, aqui é o meu primeiro período. Essa primeira frase, esse primeiro período, ele traz o texto, ele traz a abordagem temática para o meu texto, para a minha redação. Então eu situo o meu leitor sobre o tema. E veja, a palavra-chave, a expressão-chave deste tema é aqui, ó, comunicação digital.
e eu trouxe, isso precisa figurar na sua redação para que você tenha nota máxima. Já no primeiro parágrafo, você precisa apresentar o tema, e eu apresentei aqui, usei a palavra-chave comunicações digitais. Olha aqui, comunicações digitais precisa figurar neste texto aqui, beleza? Então já apresentei a minha frase 1, apresentei a temática, fiz uma alusão histórica, você viu como eu encaixei um período histórico com o tema da minha redação. Beleza, dito isto, a gente vai para a frase 2. O que precisa ter na frase 2? A apresentação da minha tese. O que é a tese? É a minha ideia principal, aquela ideia que eu defenderei ao longo de todo o texto. Eu vou passar defendendo nos outros argumentos, nos outros parágrafos, eu vou defender essa ideia no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, eu preciso ter uma ideia central e eu vou te mostrar como fica essa ideia central. Olha aqui, a gente trouxe aqui a imagem do Taffarel, que é o quê? Um exemplo de defesa, né? Porque a tese será defendida por você. Então aqui um exemplo de um grande goleiro que fez muitas defesas, e essa tese é a ideia central que você precisará defender ao longo do texto, beleza? Olha lá, nesse sentido é importante observar que, se por um lado essa tecnologia aproxima os indivíduos, por outro causa distanciamento nas relações humanas. Então, nessa minha segunda frase, recapitulando, a primeira eu apresentei, eu abordei o tema. Na segunda frase eu jogo a minha tese, então eu lanço a minha tese, que é a minha ideia central, e a minha tese faz o que nesse texto aqui? Eu digo que há 2 pontos, há 2 polos. Por um lado, se por um lado essa tecnologia ela aproxima, então eu vou na linha de que ela aproxima em alguns casos e afasta em outros. Ela aproxima, por outro lado, olha, o contraponto causa distanciamento. Então eu vou fazer uma abordagem bipolar. Eu vou abordar que por um lado ela aproxima e por outro lado ela afasta, beleza? E agora a gente avança para a nossa terceira frase, que é a antecipação argumentativa, antecipação de 2 argumentos que serão utilizados por mim para defender essa tese, que aproxima por um lado e afasta por outro. Perceba que o texto está todo conectado. Maravilha! Então, vamos avançar e verificar como fica essa minha terceira frase com a antecipação de 2 argumentos. Olha aqui, logo, dentre os elementos que contribuem diretamente para esse cenário, cabe destacar a constante inovação das ferramentas digitais e olha o conectivo aditivo, os impactos negativos nos relacionamentos interpessoais face a face. Então perceba, aqui em vermelho é o meu argumento 1, que será desenvolvido no desenvolvimento 1. Por outro lado, o que está em verde é o meu argumento 2, que foi antecipado, e ele será desenvolvido lá no terceiro parágrafo do texto, desenvolvimento 2, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui, ponto de vista, né? Eu vou defender aqui a minha tese, que eu apresentei na segunda frase. Nessa terceira frase, ou terceiro período, eu antecipo os 2 argumentos. Então, a gente vai verificar agora como fica isso tudo junto e olha que interessante, beleza? Olha aqui, a introdução está pronta com 3 frases. A primeira frase, a que está em preto, é a abordagem ao tema. Eu situei o meu leitor no assunto. A segunda frase, ou o segundo período, que está em azul, eu atentei aqui, ou na verdade eu adicionei, eu apresentei a minha tese. E por último, que está em verde, é a frase final da introdução, na qual eu faço a antecipação dos 2 argumentos que serão trabalhados, beleza? Então, outras coisas importantes a serem salientadas nesta introdução é o seguinte, eu iniciei essa segunda frase, o segundo período, com um elemento de coesão anafórica. Quando eu jogo nesse sentido, eu retomo tudo que eu falei. Então, eu mantenho a coesão, beleza? E quando eu inicio o meu último período, eu também inicio com um conectivo, que faço ali uma conclusão com tudo que eu já disse antes. Então, o seu texto ele precisa estar sempre concatenado, conectado. Isso é uso de conectivos e elementos coesivos, beleza? Então vamos lá. Aí aqui, eu fiz a antecipação
né, dos meus argumentos, a constante inovação das ferramentas digitais, é o argumento que eu vou usar para defender a ideia da aproximação. E para defender a ideia do afastamento, dos impactos negativos, eu vou falar do que afasta as pessoas, eu vou falar dos impactos negativos nos relacionamentos interpessoais. Então, eu vou comprovar que ela afasta, por um lado, e também vou comprovar que ela aproxima por outros. E aí é outro vídeo, né? O tema para outro vídeo, como desenvolver, porque o tema deste é a introdução. Então perceba como fica tranquilo. Olha só, 3 frases. A primeira frase, você traz o tema, traz o assunto, ela só serve para isso. Se você dominar essa estrutura, você aplica em qualquer tema. Primeira frase, você aborda o tema, situa o tema. Olha lá, eu fiz aqui uma alusão histórica. Desde a terceira revolução industrial, nota-se o avanço exponencial das comunicações digitais. Então, eu introduzi o tema das comunicações. Na segunda frase, a minha opinião sobre este tema. Eu vou defender de acordo com a proposta. Então eu disse lá que se por um lado ela aproxima, por outro causa distanciamento. E depois eu antecipo 2 argumentos que eu escolho para defender a minha tese. E aí a sua introdução está pronta. Olha que maravilha, que tranquilidade. Então aplique essa técnica de 3 frases. Por quê? Fazendo 3 períodos você mantém clareza, porque os períodos longos eles contribuem para a falta de clareza. Quando você inicia um período, o período, gente, ele vai dessa letra maiúscula inicial até o ponto, tá? Então, quando você não faz o uso de períodos curtos, há quem faça a redação, a introdução inteira com um período só, começa aqui na letra maiúscula e só termina aqui, ó. Isso é extremamente negativo, porque o texto vai ficando confuso. Se você não usa ponto, você tende a usar muitas vírgulas, fazer deslocamentos, então o texto fica cansativo. Aqui não, com frases curtas e já sabendo o momento em que a frase vai começar e o momento que ela vai terminar, porque a primeira frase é só para apresentar o assunto, o tema. A segunda frase é a sua tese, então traz a sua tese. E a terceira frase é a antecipação. Isso fica de uma clareza absurda e certamente a sua nota vai lá para cima. Olha só, se você está no vídeo até agora, comenta lá introdução padrão. Comenta introdução padrão, eu vou saber que você assistiu até aqui. E aproveite, se inscreva aí no canal, inscreva-se no canal, dê essa moral pro professor, beleza? Tamo junto, bons estudos e até mais.